Sócrates é considerado o pai da filosofia? Quais eram suas ideias e qual era seu método? Qual era o método socrático? Enfim, sou Felício Molinari e esse é a Filosofia Explica de hoje. Muita gente faz confusão porque de fato a filosofia nasceu com os pré-socráticos, nasceu antes de Sócrates. Mas se ela nasceu antes de Sócrates, por que Sócrates é considerado o pai da filosofia? Qual é a sua importância? Qual é a grande relevância do Sócrates para a filosofia? Como é que é seu método, enfim, qual era seu pensamento? Essas são dúvidas que muita gente tem, sobretudo quando entra na filosofia, quando tem ali seu primeiro contato com a filosofia. E a resposta ela tende a ser complicada, porque Sócrates nunca deixou nada escrito. O que a gente tem de conhecimento dele, dos seus pensamentos, é por meio de relatos de seus discípulos, sobretudo Platão. Platão era aquele que transcrevia ali os diálogos socráticos. O Sócrates não confiava muito na ideia da letra da palavra, ele acreditava no poder do diálogo, então ele nunca escreveu nada por conta disso. Então vamos entender melhor qual é o papel de Sócrates, por que ele é o pai da filosofia e qual é a importância, o que seu pensamento tem de bacana, como é que era seu método. Vamos tentar entender, porque isso de fato ajuda a gente a entender muita coisa que vem depois da filosofia, depois com Platão e com tantos outros. Mas antes de falar de Sócrates, eu faço aqui um convite. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui na caixinha de comentários desse vídeo. Ou então ir lá no meu Instagram. Lá a gente pode conversar de forma mais direta, mais espontânea, mais livre. Enfim, é isso. Chega de papo. Bora explicar um pouquinho sobre quem foi Sócrates, como é que era seu pensamento e, sobretudo, como é que era seu método de filosofar. É importante a gente começar falando que Sócrates era uma pessoa bem interessante. Ele andava pelas ruas de Atenas conversando com todo mundo. Ele não fazia distinção entre pobre, rico, mulher, homem. Ele filosofava, ele dialogava com qualquer um que quisesse dialogar com ele. O que já mostra um ponto interessante, sobretudo no seu arquétipo de filósofo, no modelo de filósofo. Então já vou adiantar para vocês que Sócrates talvez seja um modelo perfeito de filósofo, de alguém que assuma o amor pela sabedoria, o amor pelo conhecimento. E esse amor pelo conhecimento socrático, que é o que deve mover todos os filósofos, ele pressupõe isso, de você estar disponível e querer falar com todas as pessoas, independente de raça, de classe, de gênero, independente de tudo, levar o conhecimento às pessoas. Então isso é bem bacana. Mas é óbvio que o Sócrates vai muito além disso. O Sócrates ele tem uma questão que é muito interessante, que na época foi amplamente debatida, era um motivo de discussão, que ele se posicionava contra os sofistas. Mas Felício, quem eram os sofistas? Os sofistas, sobretudo por meio do Protágoras, eram aqueles estrangeiros que iam até Atenas, por exemplo, ensinar retórica e oratória. Retórica, a arte de argumentar bem, e oratória, de falar bem em público. E isso era extremamente importante, levando em consideração que Atenas ali estava no berço da democracia, tudo era resolvido por meio do debate. Então, para você debater, você vencer um debate, você precisa, obviamente, de argumentar bem, de falar bem em público. Então, os sofistas, eles eram muito valiosos em Atenas. Mas, como eu disse, eles eram estrangeiros, então eles cobravam pelos seus ensinamentos. E mais do que isso, os sofistas, sobretudo Protágoras, achava que não existia uma verdade absoluta. Uma frase clássica do Homo Mensura, um princípio do Homo Mensura, enunciado por Protágoras, que diz que o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são e daquelas que não são. Tá, Felício, traduz isso para mim que eu não entendi nada. Bom, Protágoras ele quer dizer que o verdadeiro ou falso, o belo ou feio, não existe em si. O verdadeiro ou falso, o belo ou feio existe relativo ao homem. Por exemplo, suponhamos que eu vá beber essa água e fale para vocês, olha, essa água está gelada. Protágoras diria, depende. Essa água está gelada para você que está com sede. Mas se a gente supor que alguém julgue o gelado por uma cerveja gelada, é bem possível que a pessoa diga que essa água, na verdade, está quente. Assim como a pessoa, quando vai beber um copo e está ali em meia temperatura, ele fala que, olha, essa cerveja está quente. Vou dar um outro exemplo. Um exemplo talvez que seja até mais fácil de entender. Digamos que a lasanha seja algo, de fato, gostosíssimo. E Protágoras dirá, depende. Se você realmente mostrar uma lasanha para alguém que está com fome, é óbvio que ele vai falar que a lasanha é algo muito gostoso. Mas se porventura a pessoa passou mal, está com dengue, enfim, está enjoado e come essa lasanha, ele vai achar horroroso, vai dar horrorosa a lasanha, vai dar vontade de vomitar. Então, é muito isso. O que Protágoras quer dizer aqui é que não existem verdades absolutas, toda verdade é relacionada ao ser humano e ao contexto que ele vive. Mas
Sócrates não vai concordar com isso. Para Sócrates, a verdade existe sim, a essência das coisas existe, e ela é, de fato, algo existente. E ela pode ser alcançada, sobretudo se a gente olhar para nós mesmos. Então Sócrates ele não cobrava por seus ensinamentos, isso é uma diferença dele para os sofistas, e mais do que isso, ele acredita em uma verdade absoluta, uma essência das coisas imutável, que a gente alcança por meio da sabedoria, sobretudo. Então é essa busca por sabedoria, uma eterna busca pela sabedoria sobre a verdade das coisas, que move a filosofia socrática e que contrapõe Sócrates e os sofistas. Se para os sofistas tudo é relativo, então não existe verdade, não existe justiça, tudo é relativo. Para Sócrates, há a verdade, há a justiça, existe a virtude e a gente sempre tem que ir em direção a elas por meio da sabedoria. Mas tá, Felício, entendi qual é de Sócrates. Mas se ele está falando que existe, como é que a gente chega à virtude? Como é que a gente chega a essas essências verdadeiras? Para Sócrates, a gente chegaria a essas essências por meio de um método, que é o método socrático, que é composto por dois tipos diferentes, dois caminhos diferentes. O primeiro é a ironia. Não confunda aqui ironia com fazer gracinha ou ser irônico no sentido habitual. Ironia consiste em você fazer perguntas e fazendo perguntas para uma pessoa até ela mesma se contradizer, ela mesma se contradiz, e aí ela encontra no meio da sua contradição um pensamento melhor. Felício, dá um exemplo disso aí que eu não entendi muito bem. Já deve ter acontecido com vocês estarem conversando aí com algum amigo, e você tem uma ideia, né? E um amigo mesmo, uma conversa honesta, e aí vocês vão conversando, e do nada você para e fala: rapaz, nunca tinha pensado nisso, agora que você está falando faz sentido, eu acho que eu estava errado, eu acho que realmente é por aí que você está falando. Ou seja, nesse diálogo, que é o caminho que Sócrates acredita, o caminho do diálogo, você acaba corrigindo a sua rota, reformulando o seu pensamento. Isso seria mais ou menos um método irônico, né? Um método socrático. Você usar da ironia, mas a ironia nesse sentido, de fazendo questionamento, fazendo pergunta, para a pessoa, de fato, entrar em contradição e encontrar o melhor caminho. Mas isso é apenas um ponto do método socrático. Há um outro ponto, que é muito conhecido pelo nome maiêutica, que significa parir, dar à luz em grego, que é interessante. Para Sócrates, a gente não ensina nada a ninguém. Para Sócrates, as ideias verdadeiras, as essências já estão na gente. Daí que vem a grande máxima do oráculo de Delfos, que fala do conhece-te a ti mesmo. O conhece-te a ti mesmo é porque as respostas já estão na gente. E para Sócrates, o papel principal do filósofo não é ensinar nada a ninguém, mas sim ajudá-lo a chegar a essas essências. Como assim, Felício? A mãe de Sócrates era parteira. E aí ele sempre falava que, olha, eu sou como a minha mãe. A diferença é que ela dá à luz a bebês, a crianças. E eu sou um parteiro de ideias. E só é possível parir ideias se a pessoa está grávida de ideias. E como é que é estar grávida de ideias? Se ela pressupõe essa ideia verdadeira em si. Como é que funciona a maiêutica? A maiêutica funciona exatamente de você ir tutorando a pessoa, auxiliando por meio do diálogo, até ela conseguir pensar melhor. Ou seja, você usa da ironia e da maiêutica, dessas perguntas. O que é o belo? Vamos supor que aí a pessoa vai tentando responder o que é o belo, vai entrando em contradição, ela vai melhorando a sua resposta, ela vai se aguçando, ela vai usando da filosofia. Então o método socrático ele consiste desses dois momentos. Da ironia, que é você fazer perguntas, o que é o belo, o que é o amor, o que é a verdade, fazer a pessoa se contradizer, até você ter esse momento de maiêutica, que é fazer a pessoa parir uma ideia melhor. Tá, Felício, entendi. Dá um exemplo na prática para mim. Bom, imaginemos aqui que o Felício não é mais Felício, Felício é o Sócrates. E está lá na praça pública de Atenas e aparece um governante, um responsável pela educação. E eu pergunto para a pessoa, olha, o fulano de tal, fulano de tal não, pergunto não pelo responsável da educação, pergunto para alguém que você acha o sabedor da beleza. E viro para ele e falo, fulano de tal, o que é o belo? Não vale aqui a piada com o pagodeiro, tá? Vamos manter o nível. O que é o belo? Aí a pessoa fala, olha, o belo é sempre uma moça bonita, uma moça de seios fartos, de ancas enormes, boa parideira. E aí eu sou Sócrates e falo, bom, então quer dizer que só apenas as mulheres são bonitas, os homens não? Aí a pessoa fala, não, um homem bonito é um homem musculoso, um homem atlético. E o Sócrates continua, pois bem, entendi o que é uma mulher bonita, entendi o que é um homem bonito. Mas aí não é possível falar que objetos são bonitos, que artes são bonitas, que animais são belos, como um cavalo, um belo cavalo? Aí a pessoa retruca. Não, é verdade, Sócrates, é possível. Então, um cavalo belo é aquele que é útil, que atende às suas necessidades. E aí o Sócrates fala,
Muito bem, fulano de tal. Você me disse o que é um homem belo, o que é uma mulher bela, o que é um cavalo belo. Você só enumerou o que você acha que é belo. Mas o que seria de fato belo? É aquilo que é útil? É aquilo que serve para parir? Mas se é só aquilo que é útil, uma arte que não tem utilidade não pode ser bela? Aí a pessoa vai e pensa, é verdade, Sócrates. Ou seja, ela entra em contradição. Tá vendo? É assim que funciona o método socrático. Ele vai fazendo a pessoa se enrolar, se contradizer. E uma vez que ela se contradiz, ela toma um choque. E aí ela pode ficar ou nervosa, bater na mesa e sair, ou se ela estiver grávida de ideias, falar, opa, peraí, vou pensar melhor, vou dar uma resposta melhor a essa pergunta. E é isso que acontecia. O problema é que Sócrates fazia isso com muita gente, e com muita gente importante. E você contradizer pessoas importantes em praça pública, nem sempre elas ficam tão felizes. Na verdade, quando a pessoa é muito importante, ela fica muita raça de puta, bem brava. E Sócrates estava incomodando algumas pessoas que se achavam muito inteligentes. E aí ele foi condenado à morte, a beber cicuta, por corromper a juventude e por blasfemar contra os deuses. A votação foi bem apertada, né, mas ele acabou sendo condenado. E na verdade é porque de fato ele estava atiçando, mexendo com gente grande. E ele é condenado à morte. Ele inclusive pôde fugir, teve oportunidade de não ser envenenado, mas ele nega isso tudo. Ele fala que, olha, não tenho por que eu fugir disso. Eu não tiro nada do que eu falei, porque se eu tirar isso, se eu desdizer o que eu afirmei, se eu negar o que eu afirmei, eu vou estar fazendo como os sofistas, achando que a verdade é relativa. Eu defendo o que eu falei e é por isso que eu prefiro morrer do que negar as minhas ideias. E isso também faz de Sócrates alguém primoroso, alguém fantástico, alguém que morre pelos ideais. Então é meio por aí. O Sócrates ele é um exemplo, ele é o pai da filosofia por vários motivos. Né? Por ele estar aberto a dialogar com todos, por ele também ter essa posição de que há uma verdade, existe uma essência verdadeira, a gente tem que ir sempre ao encontro dela, que a gente tem que lutar e talvez até morrer pela verdade, pela essência, pelo saber. E obviamente uma coisa que eu não mencionei aqui, mas que é importante, ele também é considerado o pai da filosofia, porque antes deles, as pessoas, os filósofos, os pré-socráticos, mantinham a sua atenção muito em questões da natureza. O que é a natureza? Qual é o princípio que forma a natureza? E com Sócrates, esse termômetro sai da natureza e se vira para o homem. É com Sócrates que começa as perguntas sobre o que é ética, o que é virtude, o que é política, o que é o belo. Ou seja, é com Sócrates que o foco sai única e exclusivamente da natureza e o foco da filosofia passa a incluir também essas questões humanas e que continuam preenchendo o nosso imaginário filosófico até hoje. Pois bem, mas aí a gente tem vários textos socráticos que são muito bonitos. Eu indico aqui, por exemplo, o Apologia de Sócrates. Vou até deixar aqui na descrição, é um texto platônico que narra esses últimos momentos de Sócrates. Também tem um texto chamado Protágoras, que narra essa grande disputa do Sócrates com Protágoras. Também tem um texto Banquete, que Sócrates fala do amor. É muito difícil separar o Sócrates real, se ele realmente existiu, se ele é uma figura platônica. Mas, de fato, se ele existiu ou não, pouco importa. O que importa é que as suas ideias existiram e continuam nos influenciando, nos enchendo aqui de prazer filosófico, nos servindo de bandeira e de exemplo, de bom exemplo. E é isso. Se você gosta, se simpatiza com Sócrates, gosta de filosofia e gostou desse vídeo, te convido aqui a curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana a gente sempre traz aqui vídeos novos para você sobre filosofia, arte, cultura, pensamento em geral. E é isso. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.